Boa noite a todos. Como representante do Registro Público, vamos dar início à segunda reunião extraordinária da atual legislatura em 17 de 3 de 2021, às 18 horas. Convido a secretária para fazer a chamada. Alexandre de Araújo Lima. Presente. Cláudio Antônio da Silveira. Sem áudio, mas ele está presente. Donizete Damasceno Luiz. Presente. Edson Ramos Albergaria. Presente. Edmundo Denizete Rodrigues. Presente. Fernando César de Jesus da Silva. Presente. Geraldo Marcelino Miranda. Presente. Sandro Ramos da Silva. Presente. Selma Cristina Souza Neves, presente. Havendo o quórum, declaro aberta a reunião. Convido a chefe de gabinete para a leitura da ata. Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Rio Doce, Minas Gerais, às 18 horas do dia 1º de março de 2021, sob a presidência do vereador Fernando César de Jesus da Silva, sendo a secretária a vereadora Selma Cristina Souza Neves, teve início a primeira reunião extraordinária do corrente ano. Conforme a portaria número 7/2021, a reunião extraordinária aconteceu de forma presencial, ficando suspensa a presença de público e transmitida posteriormente pelo canal do YouTube da Câmara Municipal de Rio Doce. Verificado o quórum estabelecido no artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Rio Doce e o artigo 19 do Regimento Interno, declarou aberta a reunião, efetuando a chamada nominal, registrando a presença dos seguintes vereadores: Cláudio Antônio da Silveira, Edmundo Denizete Rodrigues, Edson Ramos Albergaria, Fernando César de Jesus da Silva, Geraldo Marcelino Miranda, Sandro Ramos da Silva e Selma Cristina Souza Neves. Ausente os vereadores Alexandre de Araújo Lima e Donizete Damasceno Luiz. Também presente a assessora jurídica da Câmara, doutora Aline de Freitas Martins, e a chefe de gabinete, Daiane Esther de Oliveira Pires. Verificado o número legal, iniciou os trabalhos efetuando a leitura da ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi lida a indicação número 2/2021, feita e aprovada pelos vereadores presentes dessa Casa Legislativa, que será encaminhada ao Poder Executivo. Em seguida, passou a ordem do dia com a leitura do seguinte projeto. Projeto de Lei número 1188/2021, cria com a emenda Cecília Palermo no município de Rio Doce e da outras providências. Colocado em discussão e votação, o referido projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o requerimento do cidadão do senhor José Maurício Pereira da Silva. E depois de vários vereadores fazerem uso da palavra e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Rio Doce, 1º de março de 2021. Daiane com a leitura das indicações. O vereador Edmundo, ele protocolou uma indicação, é a indicação número 3/2021. O vereador infracinado na forma regimental, atendendo a solicitação dos moradores, requer envio de ofício ao Executivo para que adote providência para o envio de uma equipe responsável para a solução do transbordo da ponte, localizado na rua Capitão João Martins, Centro Rio Doce, mais conhecido como Rua do Brejo, nos períodos de chuva. Rio Doce, 15 de março de 2021. Edmundo Denizete Rodrigues. Você quer fazer algum comentário a respeito, Edmundo, dessa indicação? Não, tá tudo ok. Beleza. Convido a secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 1189.
Selma, por gentileza, o áudio. Desculpe-me, descuido. Projeto de lei ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Artigo 1º. Fica ratificado nos termos da Lei Federal número 11.107/2005 e seu Decreto Federal Regulamentador número 6.017/2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público, relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 2º. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. Artigo 3º. O consórcio, que ora se ratifica, terá a personalidade jurídica de direito público com natureza autárquica. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Rio Doce, 10 de março de 2021, Mauro Pereira Martins, prefeito municipal. Você quer que leia a mensagem, Fernando? Não, tranquilo. Aqui, esse projeto visa a confirmação do protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade, a princípio, para a aquisição de vacinas para o combate à pandemia do coronavírus e suas variantes, mas também possui como finalidade a aquisição de medicamentos, insumos, serviços e equipamentos na área da saúde em geral. Caso o projeto seja aprovado, o município de Rio Doce, mesmo fazendo parte desse consórcio, poderá adquirir seus medicamentos, vacinas de forma independente do consórcio, logo não interferindo na autonomia do município. Esse consórcio será denominado de Conectar, que significa Consórcio Nacional de Vacina da Cidade Brasileira. Projeto em discussão. Eu gostaria de reforçar aí, né, o cenário pandêmico que a gente está vivenciando, né, e Rio Doce não está diferente. A cada dia a gente está tendo uma crescente aí de notificações e de pessoas positivas, né? Então, eu considero este projeto de extrema relevância e importância, não só, né, em virtude da pandemia, mas no sentido da prevenção e da aquisição de outros insumos e medicamentos que, porventura, né, possa vir a necessitar. Porque muitos pacientes estão ficando com sequelas da Covid, o que está demandando um atendimento maior, né, e, consequentemente, mudança na forma de tratamento. E nem sempre os medicamentos básicos que o município oferece, né, atende a toda esta demanda. E nós sabemos que tem pessoas que não têm, né, condição de custear. Então, faz-se necessário, né, o investimento em uma política mais agressiva, mais efetiva, neste contexto aí, né, da pandemia. Essa é a minha contribuição. Muito importante. Mais alguém? Tá bom, irmãs. Selminha falou que foi necessário. Isso é uma coisa que precisa, viu, Selminha? Projeto em votação. Donizete. Eu assim. Selma. Aprovado. Geraldo. Aprovado. Sandro. Foi aprovado. Edmundo.
Edmundo. Aprovado. Cláudio. Aprovado. Cláudio. Cláudio, faça o sinal, então, com as mãos, por gentileza. Você está com o microfone no mute. Obrigada. Aprovado. Alexandre. Aprovado. Convido a secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 1190. Selma, por gentileza, o microfone novamente. Só Jesus. Desculpe. Projeto de Lei 1190, de 11 de março de 2021, dispõe sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, do município de Minas Gerais. O prefeito do município de Rio Doce faço saber que a Câmara Municipal de Rio Doce aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, no âmbito do município de Rio Doce, Minas Gerais. Capítulo 2. Da composição e organização do Conselho. Artigo 2º. O Conselho a que se refere o artigo 1º é constituído por 9 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. 1 representante dos professores da educação básica pública, 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas, 1 representante dos servidores técnicos e administrativos das escolas básicas públicas, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Parágrafo 1º. Integrará ainda o Conselho do Fundeb, quando houver, 1 representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, 1 representante do Conselho Tutelar, a que se refere a Lei número 8.069, de 13 de julho de 90, indicado por seus pares, 2 representantes de organizações da sociedade civil, 1 representante das escolas do campo, 1 representante das escolas quilombolas. Parágrafo 2º. Os membros dos conselhos previstos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no parágrafo 4º deste artigo, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores da seguinte forma. Nos casos das representações do Poder Executivo, pelo prefeito municipal ou secretário municipal de educação ou equivalente. Inciso 2. Nos casos de representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, em processo eletivo, organizado para esse fim, pelos respectivos pares. Inciso 3. Nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais, da respectiva categoria, ou mesmo pelas instituições públicas de ensino, utilizando para a escolha dos representantes processo eletivo organizado para este fim. Inciso 4. Nos casos de organizações da sociedade civil em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração municipal a título oneroso.
Parágrafo 3º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo, inciso 1, são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Inciso 2, desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. Inciso 3, devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano contado da data de publicação do edital. Inciso 4, desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Inciso 5, não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 4º. São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo. Inciso 1. Titulares de dos cargos de prefeito e de vice-prefeito e de secretário municipal ou equivalente, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Inciso 2º. Tesoureiro, contador ou funcionário da empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau desses profissionais. Inciso 3. Estudantes que não sejam emancipados. Inciso 4. Pai de alunos ou representantes da sociedade civil que, a linha A, exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal, gestor dos recursos, ou, a linha B, prestem serviços terceirizados no âmbito dos Poderes Executivo Municipal. Parágrafo 5º. O presidente e o vice-presidente do Conselho, previsto no caput deste artigo, serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar as funções o representante do governo gestor dos recursos do fundo no âmbito do município. Parágrafo 6º. Na hipótese do presidente do Conselho do Fundeb renunciar à presidência ou por algum motivo se afastar do Conselho em caráter definitivo antes do final do mandato, caberá ao colegiado decidir. Inciso 1. Pela efetivação do vice-presidente na presidência do Conselho, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, ou, inciso 2, pela designação de novo presidente, assegurando a continuidade do vice até o final de seu mandato. Parágrafo 7º. A atuação dos membros do Conselho Municipal do Fundeb, inciso 1, não é remunerada, inciso 2, é considerada atividade de relevante interesse social, inciso 3, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselho e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informação. Inciso 4. Veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou servidores das escolas no curso do mandato. A linha A. Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária de estabelecimento de ensino em que atuam. A linha B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. A linha C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 5. Veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Parágrafo 8º. Para cada membro titular, deverá ser nomeado um membro suplente,
representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorrido antes do fim do mandato. Parágrafo 9º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil regularmente instituída na forma da legislação vigente, poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 3º. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato e iniciar-se em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do prefeito municipal. Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos conselheiros do Fundeb, nomeado nos termos dessa lei, terá vigência somente até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo 2º. Até que sejam nomeados os conselheiros do Fundeb, nos termos dessa lei, o Conselho do Fundeb existente no município deverá exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação. Parágrafo 3º. Os conselheiros do Fundeb, indicados na forma da presente lei, serão nomeados por meio do decreto municipal. Artigo 4º. O município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e funcionamento do Conselho do Fundeb, incluídos: inciso 1, nome dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Inciso 2, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. Inciso 3, ata de reuniões. Inciso 4, relatórios e pareceres. Inciso 5, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 5º. O Conselho do Fundeb reunir-se-á ordinariamente com a presença da maioria dos seus membros, no mínimo em período trimestral, e extraordinariamente por convocação de seu presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 dos membros titulares. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate. Capítulo 3. Do acompanhamento, controle social e competências do Conselho. Artigo 6º. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb será exercido no âmbito do município pelo Conselho do Fundeb, instituído na forma desta lei. Artigo 7º. O Conselho do Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, inciso 1, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio de internet. Inciso 2. Convocar, por decisão da maioria dos seus membros, o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documento, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referentes a linha A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. A linha B, folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. A linha C, convênio com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público municipal. A linha D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4.
realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes. A linha A, o desenvolvimento regulado de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. A linha B, a adequação do serviço de transporte escolar. A linha C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para este fim. Artigo 8º. Ao Conselho do Fundeb incumbe ainda: inciso 1, elaborar parecer das prestações de conta dos recursos do Fundeb, conforme os procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o qual deverá ser apresentado ao Poder Executivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas, observada a regulamentação aplicável. Inciso 2. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual no âmbito do município, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Inciso 3. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referente a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Artigo 9º. O Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e será renovado periodicamente ao final de cada mandato de seus membros. Artigo 10º. O Conselho não contará com estrutura administrativa própria e incumbirá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena de suas respectivas competências, bem como oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 11º. Os estudantes da educação básica pública podem ser representados no Conselho do Fundeb pelos alunos do ensino regular ou da educação de jovens e adultos, desde que sejam escolhidas e indicadas pessoas com mais de 18 anos ou emancipadas. Artigo 12º. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamentos temporários ou eventuais destes e assumirá sua vaga nas seguintes hipóteses. Inciso 1, mediante renúncia expressa do conselheiro. Inciso 2, por deliberação justificada do segmento representado. Inciso 3, rompimento do vínculo com a categoria ou segmento social que representam. Inciso 4, situação de impedimento prevista no parágrafo 4º do artigo 2º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo, a categoria ou segmento social por ele representado deverá indicar novo suplente. Parágrafo 2º. O mandato do conselheiro nomeado para substituir membro que tenha se afastado antes do final do mandato terá início na data da publicação do ato de sua nomeação e se estenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Parágrafo 3º. O conselheiro nomeado na forma do parágrafo 2º deste artigo deverá pertencer ao mesmo segmento social ou categoria a que pertencia o membro substituído. Artigo 13º. No prazo de 30 dias após a instalação do Conselho do Fundeb, deverá ser elaborado e aprovado o seu respectivo regimento interno. Artigo 14º. Durante o prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei, os novos membros deverão se reunir com os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho. Artigo 15º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 16º.
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 779, de 2 de abril de 2007, e suas alterações posteriores. Rio Doce, 11 de março de 2021, Mauro Pereira Martins, prefeito municipal. Esse projeto, ele visa a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Esse conselho visará acompanhar, fiscalizar, supervisionar, elaborar parecer desse recurso federal. Projeto de discussão. Eu só queria uma colocação, doutora Aline, sobre o inciso 3 do artigo 7º, que é assegurada isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informação. Em se tratando de um órgão de deliberação, né, essa isenção, como que se aplica? Eles que deliberam, né? Sim, no caso, tem as informações de confiança, são passadas pelo ato de confiança, seria a questão, por exemplo, de uma ética mesmo, mas documentos e questões provenientes desse conselho, Selma, não tem como realmente, né, eles têm que deixar a par da fiscalização, mas aquilo que é atribuído na confiança é assegurado eles deram esse respaldo. Tá. Então, aqui no caso, seria a confidencialidade da informação, e não na questão da execução indevida de alguma ação. É porque eu tinha entendido nesse contexto, que se eles fossem acionados para depor, eles não poderiam ir. Eles não são obrigados a ir. É a mesma questão, por exemplo, de uma assessoria jurídica. Aquilo que é criado quando me colocado alguma situação, o que é me passado, eu tenho o meu sigilo profissional. Só que isso não quer dizer que documentos não devo entregar. Entendi. É porque eu tinha feito uma leitura, assim, como ele é deliberativo. Mas é muito bem colocado, Selma, muito bem colocada a sua questão. Mais alguém? Para mim está tranquilo. Projeto em votação. Alexandre. Aprovado. Thelma. Aprovado. Cláudio. Cláudio, não ouvi. Faz o sinal, Cláudio, por gentileza. Aprovado. Donizete. Geraldo. Aprovado. Edmundo. Aprovado. Sandro. Aprovado. Palavra livre. O presidente, se me permite, eu não tive tempo de protocolar uma indicação, né, mas me foi feita uma solicitação para verificação de nome de uma rua, né, próxima a João Galinari. A rua ela foi em homenagem a Geraldo de Andrade, e essa rua ainda ela não recebeu a placa com o nome, né, da pessoa homenageada. Aí eu gostaria, né, de registrar isso aqui na palavra, e no momento oportuno eu vou estar fazendo a formalização, porque em virtude de todos os acontecidos essa semana não deu para fazer. Sim. Mas aí, se você tiver interesse, a gente já pode formalizar por meio da ata e estar encaminhando. Fica à vontade, doutora Aline. Eu só preciso certificar o nome atual que é a rua. Eu não sei se segue a João Galinari, aquela rua sem saída, ela não recebeu o nome ainda, e parece que já teve essa proposta há mais tempo. Só para, aí, por favor, vocês já pode formalizar em ata a solicitação,
e a gente só confirmar direitinho o nome do homenageado, né, e o porquê da não mudança até o dia de hoje. Sim. Tá joia? Muito obrigada. Mais alguém? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.